Boa noite, Guilherme. Boa noite, Aline. Boa noite, Alice. Bom, boa noite. Eu sou Roberta dos Santos Monteiro. Eu sou psicóloga clínica de abordagem junguiana. Eu estou realizando atendimento online. Eu trabalho com clínica principalmente com mulheres, tendo homens também, mas trabalho principalmente com mulheres, com vários problemas relacionados ao feminino, né? E hoje eu resolvi trazer esse tema porque é uma coisa que aparece muito nos consultórios, né? O luto nos relacionamentos. Porque quando a gente pensa em luto, a gente sempre pensa naquele luto da morte, de perda de um ente querido e tudo mais. No entanto, o luto ele também acontece de várias outras formas. No relacionamento, por exemplo, o primeiro luto que acontece, né, ou que deveria acontecer, né, nem sempre as pessoas fazem esse luto, é o luto das expectativas. Por que que eu estou chamando, né, luto das expectativas de também luto? Que eu estou utilizando esse termo? Porque a forma de funcionar ela é bastante semelhante ao luto da perda do ente querido, né? O que que acontece? Toda vez que você conhece alguém, você cria expectativas. Isso aí independe da sua vontade. Porque as expectativas, elas não são umas coisas aleatórias assim. Elas nos servem para a gente se orientar, como é que a gente vai agir, a gente meio que fazer uma previsão, né, do que esperar. Só que muitas vezes essas expectativas, né, elas acabam atrapalhando no sentido de que toda expectativa ela é carregada de conteúdos inconscientes seus. Então, por exemplo, se você está desesperado para ter uma relação, você não tem consciência disso, né? Então você vai achar que uma gentileza já é porque a pessoa tá te dando mole, que a pessoa quer tá com algum interesse em você, então você acaba confundindo as coisas, ou acha que o fato, né, de a pessoa ter sido gentil quer dizer que ela quer ter um relacionamento sério, que é o que você está buscando, né? E muitas vezes é essa confusão que são o problema das expectativas, né? Por que que ele funciona de forma semelhante? Porque quando a pessoa se depara que as expectativas dela não não estão de acordo com a realidade, a tendência é que ela entre numa fase de luto, porque ela vai sentir sim, ela vai sentir que perdeu alguma coisa, porque a expectativa, ela vira uma espécie de fantasia que você tem a respeito daquele relacionamento. Então você se imaginou namorando com aquela pessoa, casando, ou coisas mais simples, né? Passar uma tarde jogando videogame e de repente você perde tudo isso. Porque quando você
criou a expectativa, você tinha tudo isso, mesmo que você ainda não tenha experienciado toda essa vivência. Mas é como se fosse uma perda, né? E isso é sentido no ser humano da mesma forma. Ele sente que ele perdeu alguma coisa, e aí ele fica com raiva, ele fica revoltado, né? Ele fica triste, ele fica com saudade daquele sentimento que ele teve quando ele entrou em contato pela primeira com a expectativa dele, né? Assim assim logo que ele conheceu. Então, todo esse funcionamento ele é parecido, bem parecido com o luto, né? E das duas formas, tanto que acontece no luto por morte quanto no luto de expectativa, é que a pessoa ela quer se livrar do sofrimento, ela quer que aquilo se resolva. Só que, infelizmente, o que acontece é que as pessoas não têm noção de que isso acontece também em questões mais simples, como expectativas. Então, elas não entram nesse processo do luto. Elas não começam a checar a realidade, porque na morte, quando você faz um luto por morte, você sabe que aquela pessoa, aquele ente querido, ele não retorna mais. Você não tem como questionar isso. Por mais que você não aceite e vive num estado de negação, você não tem como negar. A expectativa você tem. Então você fica negando. Não, não é bem assim. Não, é porque ele ainda, né, tá dessa forma. Ele vai mudar, né? As mulheres falam muito isso, né? Não, ele vai mudar. Ele vai deixar de ser essa pessoa porque ele já foi outra pessoa antes. Então a pessoa, ela não consegue se desprender e ela se agarra nisso, não faz esse luto, e é daí que ela desemboca, né, para problemas em questões de relacionamentos ou relacionamentos tóxicos, né, ficar ali presas, ficam obsessivas, né? É bastante comum, pouco se fala sobre obsessão. Geralmente a gente só fala da obsessão quando fala do stalker, né? Mas existem pessoas que stalkeiam assim de forma silenciosa, via Facebook, via Instagram, fica olhando as redes sociais, sabe? Então, tem muita gente obcecada, muita gente mesmo obcecada, por conta disso, né? De não ter conseguido entrar em contato e ter visto que, pô, né, não era bem o que eu imaginava, não era bem o que eu pensava, né? E que eu quis trazer esse assunto? Né? Existem vários lutos no relacionamento, né? Esse primeiro é de expectativa, eu não sei se eu vou conseguir abordar todos, porque eu falo muito e é bastante longo a temática, estou tentando resumir bastante. Mas um outro luto, né? Que é uma frase que eu escuto muito no consultório: ah, ele não é mais o mesmo, né? Pode ser esse luto ainda de uma expectativa que ela tinha de determinada pessoa, né, que determinado parceiro seria e agiria daquela mesma forma, né? Ou pode ser que a pessoa realmente tenha mudado, que a pessoa realmente não a ame mais, que a pessoa realmente não não, por algum motivo, não seja mais a mesma pessoa, né? E aí entra de novo, porque nesse caso não é apenas a imagem, como é no caso da expectativa, da fantasia. Você vai ter que fazer daquela pessoa mesmo. Você vai ter que entender que aquela pessoa, exatamente como você conheceu, ela não existe mais. Ela existe agora de forma diferente, né? Ela não é mais da mesma forma que ela era antes. Então, tudo isso, né, fica muito complicado, porque quando a gente está num relacionamento, a gente não fica pensando acerca dessas coisas. É outra coisa que eu esqueci de falar, gente, mandem perguntas, se vocês quiserem que eu traga algum outro tipo de luto, falar sobre algum assunto, porque como tem bastante conteúdo, então conforme vocês forem tendo interesse, eu vou vendo aqui. Tanto luto que só ando de preto. Mas por quê?
Precisa, precisa andar de preto sempre? Mas é interessante isso que você trouxe, Guilherme, porque as pessoas elas não vivenciam o luto. O que que é vivenciar o luto? Você aceitar aquelas emoções que vieram decorrentes daquilo que aconteceu, né? Um luto de expectativa gera raiva, gera gera sentimento de abandono, de perda, gera uma saudade, saudade de um tempo que você queria ter vivido e não teve, né? Um luto de uma outra, de quando uma pessoa muda, né, por algum motivo. Tudo isso, uma dificuldade enorme em entender que o outro é um ser diferente, separado, né? Que ele também tem os problemas dele, que ele também pode deixar de amar, que ele também pode se transformar. Muitas vezes a pessoa até nem percebe que ela mesma já não é mais a mesma e fica cobrando o outro que quer, porque quer ter coisas do início do relacionamento, quando tinha sexo todo dia, quando tinha, né, festa todo dia, quando não tinha muita preocupação e de repente casaram e moraram juntos, e aí já não pode mais ter isso, porque aí já tem contas a pagar e já tem contas que tem que dividir, e aí o dinheiro já fica apertado, que é outra circunstância que acontece muito. Não é à toa que a gente vê hoje muita gente viciada em, em relacionamentos casuais por conta da adrenalina do ato de você conhecer alguém, aquele início, quando você não sabe nada, quando tá aquele bando de expectativas circulando na tua cabeça, será que vai ser assim, será que vai ser assado, né? Então, assim, tem muita gente que fica viciada nisso e não consegue, às vezes, ter uma relação mais longa, porque ela não consegue não ter aquela adrenalina toda, né? Ela não consegue se desvencilhar disso. Então, assim, são muitas questões que acontecem decorrentes, né, dessa dificuldade de não entender, né? Porque a questão, né, quando eu falo de luta, é você entender que aquilo morreu, que aquilo não existe mais, que aquilo não acontece mais, ou que aquilo nunca existiu, que foi uma coisa que você achou, você imaginou, né? Outra questão aqui também que é bastante comum é do padrão financeiro. Quando o casal assim se junta pelo no início, geralmente, eu ao menos assim, né, não sei que sejam pessoas muito ricas, né, mas geralmente o que eu vejo, né, no início são os casais, né, muito regulados financeiramente, porque estão investindo numa casa própria ou estão, né, investindo em aluguel, alugar alguma coisa maior. Então, aquele custo que não existia no solteiro, que agora existe no casado, né? Tá atrapalhando e está impedindo de fazer outras coisas. O próprio luto da vida de solteiro, muita gente também não aceita, apesar de querer estar num relacionamento sério, não aceita que não é mais solteiro, que não pode mais fazer determinadas coisas. Esse não pode, não sei o que eu estou falando, não, são reclamações decorrentes, né? Por exemplo, se você tem alguém, né? Você precisa dar atenção àquela pessoa. Você não pode agir como você era quando solteiro. Solteiro que eu digo antes de namorar ou de casar, né? Antes de estar com a pessoa. Você não pode mais simplesmente pensar apenas em você. Não, eu vou fazer no meu final de semana assim, assim, assado. Porque cadê a reciprocidade? Né? Cadê o outro parceiro? O outro parceiro não tem opinião? Não tem alguma coisa que ele também queira fazer, que ele também possa fazer, né? Então, assim, realmente é um tema assim simples, mas que tem muita coisa aí. Deixa eu só ler aqui. É complicado quando a mudança é justamente naquilo que te fez se apaixonar. Mad Capção mandou. Sim,
É bastante. Isso, inclusive, é interessante essa observação que você fez, porque muitas vezes aquilo que te fez se apaixonar é às vezes também o que te faz te desapaixonar, né? Tem uma, como é como é que fala? Tem um paradoxo aí bem interessante, né? E outra coisa também que é dessa desse comentário que você fez, né? É que até que ponto, né, é saudável você calcar a sua paixão em apenas um aspecto, né? Apenas aquilo ali, né? Até que ponto nós estamos abertos para conhecer o outro, né? Porque é a questão das expectativas, que são as mais recorrentes, elas vêm justamente porque a pessoa não consegue comparar com a realidade. Muitas vezes os problemas que vão fazer aquele casal se separar já estão lá desde o início, só que eles estão sendo romantizados. Ah, não, é bonitinho. Ah, não, ah, eu adoro quando ele fica irritado. Ah, eu adoro quando ela fica irritada. Sabe, muitas vezes já está tudo no início, já sabe, mas aquilo toma uma dimensão maior e a situação fica mais complicada e aí é necessário vir um término, acontecer alguma coisa que não era o necessário, né? Outra coisa também que influencia muito, né, doenças, né? Até que ponto um, um jovem ou, né, uma pessoa ela pode se adaptar a uma doença, né, um câncer, uma doença degenerativa ou alguma outra doença mais séria, né, que a pessoa de repente, né, vamos pegar, né, um casal jovem, baladeiro, que vivia saindo, vivia bebendo, de repente um deles não pode mais beber, né, tem que ficar mais resguardado, não tem alguma dificuldade para se movimentar e de repente era um casal de que ia fazer a trilha e de repente um deles, né, tem algum problema no, nas pernas ou algum problema que faça ele ter dificuldade de se movimentar, né? Como é que você vai lidar com esse luto de olhar para o outro e ver que ele não tem mais aquela capacidade que você tanto gostava, que era justamente uma coisa que de repente, né, era o mais legal de estar com aquela pessoa, que você podia fazer tudo junto e de repente você não pode mais fazer tudo junto com ela, porque ela não pode fazer aquelas coisas. Então, assim, como elaborar isso? Sabe? Como pensar dessa forma? Até que ponto aquela pessoa é importante para você? Até que ponto você está consciente de quem você é, das suas necessidades? Porque às vezes, gente, por mais duro que seja, né? Por isso que eu tô falando, né, dessa questão do luto, é porque depois que esse luto é feito, tem que ser tomada uma decisão, sabe? Continua ou não continua na relação? Vale a pena? Não vale? Como é que fica, né? Falta coragem para ter uma conversa franca, para terminar ou para propor uma relação diferente, sabe? Que esse é o cerne da questão. É você conseguir decidir sobre a sua vida. Porque no fim das contas, né, você é o único responsável pela sua vida, não é o outro, né? E quantas pessoas ficam presas às vezes por conta de um relacionamento onde uma das pessoas não pode mais fazer alguma coisa ou é diferente porque fica tentando, né, na esperança de que ela retorne a ser aquilo que ela foi um dia, sabe? Gente, podem mandando perguntas que eu vou respondendo conforme for chegando aqui. E uma outra situação, né, que acontece também muito, que é um pouquinho mais complicado, é a questão da velhice, né? Quando as pessoas elas entram na terceira idade, né, elas se tornam idosas, né,
muda drasticamente o ritmo de vidas que elas tinham antes, né? E muita gente não aceita isso, né? Muita gente não consegue, fica tentando o tempo todo agir como se fosse ainda aquele jovem e não consegue entender que não dá mais para ser daquele jeito. E aí cobra isso do parceiro, né? Cobra isso de si mesmo às vezes, né? Não entende assim, né? Como é que é o sexo na terceira idade, né? Muitas pessoas não conseguem se adaptar, por exemplo, a isso, né? A questão sexual, não sabem mais como agir, não se aceitam que tem que fazer uma coisa diferente, né? Ficam com saudade daqueles tempos áureos lá da juventude que faziam, que aconteciam, né? E é uma coisa equivocada, porque você achar que a sua vida, por algum motivo, de vida, né? Você não tem como evitar a velhice, expectativa, nada disso. Você achar que a sua vida é ruim porque você não consegue mais fazer determinada coisa, quando você pode fazer uma outra que pode ser tão prazerosa quanto aquela, né? É um desperdício. Eu vejo muito dessa forma, é um desperdício, né? Os casais idosos, eles às vezes eles acabam não tendo uma relação porque não conseguiram elaborar cada um seus lutos, né? Não aceitam, ainda estão naquela coisa de negar que algo tenha acontecido e eles não conseguem mais compartilhar o amor, ou às vezes acaba até morrendo esse amor. Esse amor acaba, o sentimento, né, envolvido acaba sendo realmente perdido, né? E esse é uma outra situação também, que é quando o amor acaba. Talvez seja o aspecto mais doloroso, no sentido de que é, é muito difícil olhar quando você não quer, né? Quando uma das partes não quer, então ter que olhar para o outro e ver que o outro não te ama mais, que ele não está mais investindo aquele sentimento que ele investiu antes na relação. Você olhar para isso, né, e ver, né, porque a tendência é fazer o quê? Olhar para si mesmo, né, e começar a procurar os defeitos, o que aconteceu, quando na realidade não é nada disso, né? Às vezes é olhar para o outro mudou, aí a gente volta de novo na questão de estar atento que o outro mudou, o outro não é mais a mesma pessoa, o outro é uma pessoa diferente, né? Que agora vocês não estão mais combinando mais, que é outra coisa que acontece muito, né? O luto nas situações que não podem mais ser vividas, situações que por algum motivo não fazem mais parte do cotidiano, né? No entanto, é muito comum quando se fala em casal, ver casal insistindo em determinada situação que tem que ser daquela forma, porque tem que ser daquela forma, e é alguma coisa que não é mais possível fazer, não é mais possível realizar. Então, assim, são bastantes coisas. Vou só dar uma olhada aqui na hora para eu poder salvar a live, porque sempre acontece de eu estourar o horário e não conseguir salvar a live, né? Ainda tá dentro do tempo. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem alguma coisa que gostaria de comentar? Parabéns pelo Dia do Psicólogo. Ah, obrigado. Obrigado, Sander. É verdade, é hoje. Vocês já tinham pensado nesse assunto? Já tinham visto, reparado, imaginado que tem lutos também que a gente faz dentro das relações, além do luto de morte?
Sim, Ulisses. O que você tinha pensado sobre esse assunto? Compartilha aí com a gente. Meus parabéns pelo dia e pela abordagem do assunto. Obrigada, Sam. Jorge. Sim, o luto é necessário antes de partir para um próximo relacionamento. Totalmente, né? A partir do momento que você não deixa determinada coisa que precisa morrer, como diz a Clarissa Pinkola Estés, né? Deixar morrer aquilo que precisa, né? A partir do momento que você não deixa essas coisas morrerem, essas coisas elas vão te acompanhar, né? E elas vão impedir de você conseguir até ter uma boa relação, porque você vai levar problemas do relacionamento anterior e esses problemas muitas vezes você vai continuar vendo o seu atual como o seu ex. Você vai acabar confundindo, você não vai fazer essa separação, porque você ainda não se separou da experiência com o seu ex. Então você vai tratar o seu atual como se fosse. E aí cria aquela discussão. Ah, não, mas não, você não está falando de mim, não é de mim que você está falando. E realmente não é, né? A pessoa às vezes chega, faz umas cobranças, ou espera, né? Ou fala, ah, pô, você sempre é assim, sempre pensa mais em você do que em mim, não, mas eu penso em você, eu compartilho a minha vida com você, né? E mas, no entanto, o outro não consegue ver. E até falar para o outro, até o outro entender, esse é um outro problema muito comum de casal, né? Separar o ex do atual, que a tendência de projetar, que, aliás, é importante falar disso, né? Nos relacionamentos românticos, tanto homens quanto mulheres, mais projetam seus aspectos sombrios, seus aspectos inconscientes, desconhecidos no outro. É onde a gente mais faz projeção. E a gente tem que lidar com aquilo que é nosso na realidade, que não é do outro. Só que a gente não vê como nosso, vê como do outro. E a gente não se responsabiliza. É por isso que, se você quer fazer uma grande revolução interna, no teu mundo interno, se apaixone. Se apaixone, porque com certeza vai ser uma revolução. Você vai encontrar conteúdos totalmente diferentes que você nem imaginava, aspectos seus totalmente escondidos que você não sabia. E olha, funciona muito bem. Quem sabe, na minha opinião, quem aproveita, né, o momento de paixão, de se apaixonar por uma outra pessoa para fazer uma revolução interior, para fazer né, um crescimento interior, olha, é um artista, porque é muito bom mesmo. Em... O luto é necessário antes de partir para um próximo relacionamento. É verdade que há outros tipos de lutos, e o fim de um relacionamento pode ser até mais doloroso do que a morte de um ente querido. Exatamente, Ulisses. Pode ser e muitas vezes é. Os dependentes emocionais, por exemplo, pessoas que têm dependência emocional, quando um relacionamento para elas termina, ou quando elas percebem que aquilo vai acabar, elas têm uma dor tão gigantesca, sabe? Elas entram num processo depressivo tão grave, tão profundo, porque simplesmente elas estão, não sei, sabe, sentindo assim, é como se fosse, sei lá, uma dor de câncer no sentido físico. Eu sei que é uma dor muito grande, dilacerante, né? E o que eu acho, por isso que eu trago, né, muito esse assunto, né? Porque as pessoas desvalorizam isso, né? Desvalorizam a dor do outro. Ah, é só uma relação, mais uma paixão, daqui a pouco tu tá aí, tu se recupera, né? E não é. A gente não precisa tratar como se fosse o fim do mundo, né? De uma forma assim de você se acabar, mas a gente também tem que levar a sério, né?
O Jung, ele fala muito de ter uma atitude religiosa. O que que seria ter uma atitude religiosa? É uma atitude de cuidado consigo mesmo, é você levar a sério a sua vida. Quando fala em levar a sério a sua vida, são todos os aspectos, não só os externos, financeiro, profissão, não sei o quê, mas os internos. E quanto tempo que a gente para olhar para o nosso mundo interno? Quanto tempo que a gente para pensar, né, em quem nós somos, se nós estamos vivendo uma vida como nós gostaríamos de viver. Tem mais escreveram aqui. Eu costumo dar uma atenção que para mim sempre foi muito natural e acabo me sentindo para baixo quando sinto que a atenção que eu recebo é menor. Tenho tentado encarar isso como defeito meu, algum tipo de carência afetiva. Nossa, pode ser sim, né? Porque a questão aí é que você pode até estar dando realmente mais do que o outro, né? Mas é você, o problemático é você estar se sentindo para baixo porque você está dando mais atenção. Porque quando a gente dá, a gente não pensa muito na recepção. É lógico que a gente precisa estar dentro de um relacionamento onde haja reciprocidade. Mas se por acaso, né, não houver, a gente sai, né? Lógico, a gente não precisa ficar numa relação dessa, né? Mas você nunca deve ficar para baixo porque você deu o seu melhor para outra pessoa, sabe? Se a outra pessoa não soube aproveitar, entendeu? É uma coisa que fica a cargo dos outros. É claro que você pode levar isso aí não como um defeito seu, mas você pode levar como uma lição para você aprender a escolher, entender que você pode escolher que tipo de pessoa merece a sua atenção. Não é uma coisa assim narcisista, sabe? Ah, não, só alguns merecem. Mas é uma coisa de escolha. Você pode escolher quem merece essa atenção. Se por acaso essa pessoa, né, não quiser receber essa atenção, então você deixa, sabe? Parte para outra, porque ali não está combinando com você, não está agradando. Então você deixa. Vim só dar oi. Oi, Vinícius. Boa noite, Gisele. Acho que eu consegui falar tudo, resumir tudo. Tem algo mais que vocês gostariam de perguntar, de comentar? Vocês acreditam que a carência afetiva ela interfere muito no em como são sentidas essas mudanças todas que a gente passa dentro de uma relação? Oi, Sunday. Gratidão, Sunday. Bom, gente, vocês não têm mais nenhuma dúvida, então eu vou agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Eu tenho estado muito feliz em fazer essas lives. A carência pode, inclusive, ser prejudicial ao relacionamento. Pode e é, né? Carência, quando a gente fala, claro que é normal sentir carência, mas quando a gente fala de uma carência excessiva, onde um fica demandando muito do outro, isso aí já intoxicou a relação, já se tornou uma dinâmica tóxica entre os dois. Porque, né, o ser humano, ele para ser
feliz, né? É uma coisa clichê, né? Mas ele precisa ser completo, né? Claro que não é tão fácil assim ser completo, a gente, né? Inclusive, uma das formas de lidar com a carência é justamente você saber aonde que você pode se nutrir e diminuir aquela carência, né? Por exemplo, num relacionamento. Geralmente tem pessoas que acham que o parceiro, seja homem ou seja mulher, porque isso aí é indiferente, né, nesse sentido, acha que o outro tem que nutrir ele de todas as formas, né? Tem que ser o super amigo, o ouvinte, tem que ser a pessoa que o confidente, né? Tem que e todas as outras, né, coisas que se espera de uma relação, né? A questão afetiva, a questão sexual, né? Então, assim, só que geralmente o seu parceiro romântico, amoroso, ele não vai ser a melhor pessoa para ser seu confidente. Não que não possa isso acontecer, pode, porque aí vai depender muito da dinâmica do casal. Mas só que pode se tornar cansativo você ficar ali o tempo todo, porque às vezes o parceiro ele quer estar com você porque ele também não quer falar de problema, ele não quer falar de outra coisa ruim. Ele quer aproveitar, curtir aquele momento com você. Aí você vem, né, falando de alguma coisa, que você tá mal, não sei o quê. Não é que você não deva ter nenhum tipo de conversa nesse sentido. Mas a questão, né, o problema do carente é que ele não sabe dosar isso. Ele não sabe quanto que ele está demandando demais dos outros. Ele não sabe essa dosagem. E aí complica tudo, porque de um marido, ele acaba transformando o marido num psicólogo, por exemplo. Né? Em alguém que vai lá e fala e ajuda ele a resolver os problemas dele, né? E aí a parte erótica, afetiva, ela fica de lado. E não é isso que se espera de uma relação, né? Quando a gente fala de um relacionamento amoroso, está falando de uma relação completa, onde envolve amizade, né? Afeto, erotismo, né? Então, isso seria uma relação completa, né? Não... Então, uma das partes, você pegar e restringir o seu relacionamento, seja lá no que for, pode ser só na parte erótica também, de toda forma, vai ser negativo. Acho que nutrir o amor próprio ajuda no combate à nossa carência. Sim, com certeza, Sandy. Né? Uma das coisas mais importantes é você ter noção do seu valor. Porque assim, a vida ela vai te deixar carente, ela vai fazer você questionar o teu valor. Mas quando você tem isso muito forte, sabe? Eu sou uma pessoa valorosa porque antes de tudo eu sou um ser humano, antes de tudo eu tenho qualidade X, antes de tudo eu faço coisas X, sei lá, que você considera, né, valorosas. Se você tem isso firme, vai ser aquela duvidazinha só, não vai ser algo que vai atrapalhar a sua vida. Isso não vai te derrubar, nada disso. Agora, quando você não tem e você busca nos outros, né, formas de se autovalidar, né, você busca na opinião alheia que isso te valide, né? Por exemplo, muitos carentes, eles acreditam que se o outro não está disposto 100% do dia para ele, é porque não ama. E não é assim, né? O fato de não estar 100% disposto é porque o outro também tem uma vida, também é um indivíduo, também é uma pessoa em separado e também tem outras necessidades. Eu tô falando de um relacionamento saudável, né? Pode acontecer, né? De realmente o outro não tá nem aí, né? Sempre, né? A gente sempre tem que estar tendo a essas nuances, né? Até que ponto a situação ela tá sendo saudável ou não, né? A partir do momento que começa a prejudicar o outro de alguma forma, ou prejudicar até si mesmo, porque o carente sofre muito, gente. Olha, é muito mesmo, sabe? É, é uma coisa assim, cara, a pessoa carente, quando ela termina uma relação, ela sofre horrores,
quando ela não consegue, quando ela é rejeitada, às vezes ela nem começou uma relação, ela sofre horrores. Aí às vezes ela deixa de tentar ter relação com outras pessoas porque ela sofreu uma rejeição, então né, ela não tem o valor dela bem ancorado. Então ela não tem esse valor, ela não é bonita, ela não merece ser amada. Nossa, é muito doloroso, gente. Isso, né, não é brincadeira não. Bom, gente, eu não quero estourar o meu tempo, eu quero deixar essa live salva. Muita gente me pediu. Então, gratidão a todos, gratidão mesmo, sabe? Mandem para mim perguntas e conteúdos que vocês gostariam de ver, né? Que aí eu faço uma live referente a esse assunto e qualquer coisa que eventualmente que seja interessante. Se tiver principalmente na área de relacionamento, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho trabalhado muito com isso. Então, fiquem à vontade, tá bom? Gratidão, uma boa noite a todos.